Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje é dia de revelação. Hoje foi dia de perguntas e respostas com o Gege Akutami e finalmente ele abriu a boca para rebater, ou pelo menos tentar consertar, todas as críticas sobre não só a derrota do Gojo, mas o final de Jujutsu Kaisen no geral. E é isso que a gente vai trazer hoje. Hoje é a informação oficial, hoje é a Gege Akutami que falou, hoje é o autor que disse. Então aqui são apenas informações oficiais, quentinhas, mas nenhum canal no Brasil trouxe essas informações, tá? Então eu tô sendo o primeiro canal aqui no Brasil a falar sobre isso, né? Pelo menos sou o primeiro a gravar, vamos ver se quando eu for soltar realmente vai ser, mas acredito que sim. Afinal não estão comentando muito isso, mas é só informação oficial. Quem traz aí é o nosso queridíssimo vazador do Twitter, o Miyamura, que era responsável por trazer os capítulos do mangá sempre um dia antes, completinhos. E assim, é entre aspas vazamento, né? Quem conhece sabe, né? Quem acompanhou o mangá de Jujutsu Kaisen sabe que realmente é só informação oficial. Então, essa entrevista muito provavelmente vai chegar só amanhã, traduzida, ela completa. Mas a gente já tem uma boa base dela, beleza? E antes de trazer, gostaria de pedir pra vocês, cara, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva que ajuda muito. E também deixe o seu like pra compartilhar. E claro, se você tem curiosidade sobre o novo final de Jujutsu Kaisen, sobre o meu final de Jujutsu Kaisen dentro desse tema, fiz tier list também. Aqui no canal a gente aborda Jujutsu e muitos outros animes, tá? Tanto novos quanto antigos, teorias. Então se inscreva no canal e ative o sininho. E quem sabe também estamos trazendo conteúdos de game. Então se inscreva para não perder nada, chega de enrolação e vamos para o vídeo. E como que foi essa entrevista, né? O Gege Akutami, o autor de Jujutsu Kaisen, do mangá de Jujutsu Kaisen e portanto é aquele que escreveu a obra base, ele foi lá e ele se propôs a responder todas as perguntas dos leitores em relação ao mangá. Porque a derrota do Satoru Gojo ficou muito em aberto, sabe? Tanto o fato dele não ter voltado, uma vez que é necessário cortar a cabeça do feiticeiro com reversão, quanto pelo fato da sua derrota, né? Porque como assim o Gojo não desviou do ataque, né? Como que ele não conseguiu ver? Como que ele não conseguiu se esquivar e personagens como a Maki e o Kashimo conseguiram? Que fita foi essa? Não ficou muito bem explicado isso, ninguém falou muito bem. Como que o Gojo com os 6 olhos não conseguiu ver o ataque? Então assim, a gente ficou essa dúvida e hoje o Gege trouxe finalmente uma explicação, uma resposta para esse fato. Então eu vou ler aqui com vocês e vou mostrar do porquê que eu acredito que essa seja uma resposta válida, uma resposta que condiz com a obra e uma resposta que sinceramente que agora o mangá já foi publicado, mas o Gege não deveria ter deixado principalmente essa morte, que é a mais importante de todo o mangá de Jujutsu Kaisen, em aberto. Ele não falou nada sobre a ressurreição do Gojo, que eu ainda acredito que era algo muito possível, né? Mas, enfim, eu acredito que a explicação para a morte do Gojo em si, para a derrota dele, faz muito sentido com a obra em geral, e ao contrário do que eu pensei que ele ia falar, não desmerece o personagem, muito pelo contrário. Então, vamos direto aqui ao Miyamura, então já deixo os créditos pra ele. É um cara que sempre tá trazendo conteúdo novo, e é lá da gringa, beleza? Aqui eu tirei um print do Twitter do Miyamura, beleza? Então, ele sempre tá trazendo novidades, não só de Jujutsu, mas dos mangás no geral. Se eu não me engano, ele cobriu My Hero Academia também. E vamos lá. Gege disse o principal fator para o Gojo ser derrotado foi porque o Gojo deixou a sua guarda baixa. E aí, só de ler essa frase a gente pensa, poxa, isso faz total sentido. Até porque o Gojo ele já é conhecido por isso. Mas vamos ler aqui o post. Depois de derrotar uma Horaga, isso são palavras do próprio autor oficial de Jujutsu Kaisen, tá? Depois de derrotar uma Horaga, Gojo pensou que o Sukuna não tinha mais algum método de ultrapassar o infinito agora, né? Ou seja, ele derrotou uma Horaga e ele pensou, poxa, se uma Horaga não está sob o domínio do Sukuna, portanto, o Sukuna não tem como ultrapassar o meu ao infinito. Ou seja, eu não preciso fazer mais nada, eu venci ele, não preciso matar o Megumi, tô tranquilo. Então, enfim, ele não vai ultrapassar o meu infinito, né? Eu acredito que o Gojo, em seu estado normal, ou seja, o Gojo indo a sério ali, né, no seu estado normal, né? O Gojo no seu normal, com certeza teria sentido e que algo estaria errado e teria conseguido desviar do ataque. Ou seja, o que ele está dizendo pra gente aqui? Se o Gojo não tivesse abaixado a guarda, se o Gojo não tivesse a certeza que ele já teria vencido a batalha, ele não seria derrotado. Ou seja, o Gojo e sempre foi o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen. Inclusive mais forte
que o Meguna, né? Então a minha própria tier list, onde eu coloquei o Meguna acima, com essas informações, deixa o Gojo. O Gojo é e sempre foi o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen. Só que esse fator não é a primeira vez que acontece. O Gojo foi derrotado devido ao seu ego, devido a pensar que a batalha já estava ganha, devido a deixar a falta de atenção, devido à sua arrogância. E quantas vezes a gente não vê uma pessoa muito mais capacitada, num esporte, por exemplo, um time muito mais capacitado, e na própria obra de Jujutsu Kaisen, o Gojo sendo derrotado pela sua arrogância. Isso é mais do que certo do personagem. O personagem, ele foi feito e foi baseado nisso. Gojo sempre foi o mais forte. Gojo é o mais forte de Jujutsu Kaisen. Mas isso nunca impediu ele de ser derrotado. Nas 3 ocasiões onde ele perdeu, foi por apenas um motivo. A sua arrogância, a sua prepotência e a sua certeza falsa de que a batalha já teria sido ganha. Então, a primeira vez, o Toji conseguiu ultrapassar o seu Mugen. Então ele rompeu o Mugen do Gojo, né, pra quem não tá lembrado, e conseguiu atravessar a sua garganta, né, e daí rasgou ele inteiro, que inclusive eu faço medicina, tá? E do ponto de vista da medicina, é claro que a gente não tem noção de quantos órgãos aquilo ali pegou. O ferimento que o Gojo sofreu aqui foi inclusive mais grave do que o que matou ele, né? Lógico, uma secção transversal total, né, dos membros inferiores. E eu nunca vi, mas eu já vi bem parecido com aquilo ali, alguns pacientes resistirem horas e tudo mais. Mas isso é uma coisa mais fisiológica, né? A gente não pode aplicar isso aí 100% da ficção. Mas sim, teoricamente é menos pior. Enfim, mas o que importa é que a derrota do Gojo, de primeiro lugar, foi ali totalmente da sua falta de atenção, né? Então a falta de atenção, a sua arrogância, fez com que ele perdesse. Depois disso, Kenjaku e Satoru Gojo. Satoru Gojo achou que ele já tinha vencido, baixou a guarda e foi selado. Ele nem pensava que existia a possibilidade de alguém tentar selar ele. Novamente a sua prepotência. E por último, Satoru Gojo com o corte que corta o mundo, né, sendo derrotado ali. Então acho que condiz muito com a obra, fala muito sobre o personagem, e acho que é uma coisa que, é claro, muito provavelmente ele só está falando isso agora porque foi mal explicado. Sim, mas é uma justificativa que condiz com a obra. É claro, eu não concordo nem um pouco com a ideia de que o autor escreve uma obra, ou seja, volume 1 ao 30, acho que são 30 volumes, né? E justificar a derrota do maior personagem da sua obra por fora. Eu não concordo com isso. Eu acho que dentro da obra tem que ser tudo explicado. Não adianta o cara querer ver as críticas e depois explicar. Não, eu acho que isso está errado. E acho que com certeza isso pode vir em um databook. Eu acredito que ele vá trazer isso num databook, né? Essa explicação de forma mais completa, ou até um capítulo adicional, mostrando como que essa derrota aconteceu, mostrando o Gojo baixando a guarda. No entanto, eu vou ter que defender o Geg aqui, porque a explicação dele faz muito sentido, tá? Faz muito sentido com o personagem e com o mundo de Jutsu em si, tá? Porque assim, não tinha cabimento nenhum o Gojo em 100% não desviar daquele ataque. O próprio Geg admitiu isso. Então assim, o Gojo perdeu pela sua arrogância. O Gojo sempre foi e sempre será o mais forte do Jujutsu Kaisen. Ele era o mais forte da história. No entanto, ele foi derrotado pela sua prepotência, pela sua arrogância, e essa é uma ideia não só trabalhada em Jujutsu, mas em muitas obras. Então, o próprio Bleach, né, que é uma grande inspiração de Jujutsu, Aizen foi derrotado. Se bem que o Aizen ele deixou ser derrotado, mas também pela sua prepotência e arrogância, né? Muitas vezes a gente vê personagens extremamente poderosos sendo derrotados por personagens mais fracos do que eles, pela sua arrogância. Então gostei, foi uma explicação que, muito pelo contrário, né, eu acho que até elevou o Gojo, né? E mostrou como que era um ponto fraco desse personagem, né? E como não basta ser o mais forte, né? A humildade é necessária para você vencer uma batalha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso aí, valeu, fui!